nicotina, álcool, cafeína e cannabis. Todos eles agem no cérebro e afetam o sono. Mas como já disse Leon Tolstói e Ana Karenina, cada um à sua maneira. O uso do tabaco ele iniciou nas Américas provavelmente há cerca de 1000 anos, quando o tabaco era considerado sagrado e era um dos principais cultivos dos indígenas, junto com o milho, o feijão e a abóbora. Então havia duas espécies principais, a nicotiana rústica, que era natural mais da América do Norte, e a nicotiana tabaco da América Central e do Sul. Na época, nós usávamos o tabaco para rituais religiosos, tá? Uma comunhão com o mundo espiritual. Usávamos também com finalidades práticas, principalmente nas caçadas, tá? Para suprimir o apetite, como psicoestimulante, e com finalidades medicinais, como para curar dor de cabeça. Após a chegada do Cristóvão Colombo, em 1492, o tabaco ele foi apresentado aos europeus como um presente, nosso presente de grego, mas que também depois acabou se voltando contra nós mesmos. Colombo exportou a planta para a Espanha e iniciou uma mudança do uso sagrado para o uso recreativo e que depois migraria para o uso comercial. O francês Jean Nicot, ele estava em postos diplomáticos em Lisboa, conheceu o tabaco em 1561, ele retornou à França levando as plantas e apresentou lá à corte francesa como um medicamento capaz de curar dores de cabeça, acalmar os nervos. E a planta tornou-se um sucesso na corte e depois entre a população geral. E daí foi a origem do erro nicotina, foi desse francês aí, Nicot. Nos Estados Unidos, que também cultivava tabaco, desde sempre, mas daquela espécie rústica, estava com dificuldades econômicas aí em relação à produção de tabaco, e esse cara aí, o John Rolfe, em 1610, ele introduziu sementes da nicotiana tabaco, que é uma variedade mais suave e que era a espécie predominante na América do Sul. E essa variedade se tornou um sucesso imediato na Europa. E esse sucesso gerou uma explosão na produção, em algumas colônias, como na Virgínia, que em 1618 exportavam 20 mil libras em tabaco, e em 1629, 11 anos depois, esse número saltou para 500 mil libras anuais. Então, essa popularização toda na França, na Inglaterra, no resto da Europa, criou um novo mercado, criou demanda, que gerou o quê? Prosperidade, paz para os povos? Não, né? Ele exigiu um aumento na produção de tabaco nas Américas, que levou à tomada de mais terras indígenas e ao aumento do trabalho forçado. E essa mão de obra intensa que era necessária para o cultivo levou à transição de servos contratados para a importação em massa de escravos africanos, e também a escravização dos nativos. No final do século XIX, ali por 1880, James Buchanan utilizou a máquina de Bonsec para mecanizar a produção de cigarros. Com essa mecanização, isso deixou o produto mais acessível, mais barato e mais fácil de inalar, o que promoveu a explosão do consumo em massa. Tudo cada vez mais potencializado pela publicidade massiva. Dos maiores símbolos dessa publicidade foi a indústria hollywoodiana, em que o cigarro ele era associado ao charme misterioso, à masculinidade, ao poder, à juventude, à beleza e à sensualidade. O que persistiu mesmo depois das primeiras descobertas dos efeitos danosos para a saúde.
tá? Ainda persistiu esse tipo de publicidade. Como nós podemos ver na magnífica série Mad Men, né? Para mim é top 5 entre as melhores séries de todos os tempos. O publicitário Don Draper, ele é a mente criativa de uma agência cujo carro-chefe é a indústria do cigarro. E na medida em que as evidências do impacto sobre a saúde vão aparecendo, a agência vai buscando novas formas de manter, né, a venda do cigarro. E hoje nós vivemos o paradoxo em que, embora seja reconhecido, né, como uma das principais causas de mortes evitáveis, o tabaco ele continua sendo uma droga recreativa global. A parte desses efeitos deletérios na saúde, tão bem conhecidos, além de tudo isso, fumar atrapalha o sono. Quais os efeitos do cigarro no sono? Esses efeitos, eles podem atuar para reforçar o uso do cigarro, para atrapalhar o processo de abstinência. Vejamos primeiro as bases biológicas da nicotina no cérebro. A nicotina ela estimula receptores de acetilcolina, né, os receptores nicotínicos de acetilcolina. No cérebro humano, os dois subtipos mais relevantes desses receptores são o alfa-7 e o alfa-4 beta-2, que estão distribuídos em circuitos que regulam vigília, atenção e arquitetura do sono. Então, a ativação desses receptores com a liberação de glutamato, acetilcolina e dopamina, ela age diretamente na dinâmica dos sistemas de vigília, tanto os monaminérgicos como os colinérgicos, que vimos na terceira aula, tá? Na aula de mecanismos do sono. Então, eles ativam a produção de noradrenalina pelo locus cerúleus, serotonina pelo núcleo dorsal da RAF, histamina pelo núcleo túbero-bamilar, dopamina pela área tegmentar ventral e os núcleos neurônios colinérgicos da área pedúculo-pontina e látero-dorsal, além de aumentar também a liberação de glutamato. Então, assim, são praticamente todos os sistemas promotores de vigília, né? Ele ativa todos, aumentando o alerta. E essa base biológica, ela chega a se manifestar clinicamente? Sim, certamente sim. Então, são alterações típicas, o efeito da nicotina no sono, o aumento da latência do sono, tá? Então, o indivíduo demora mais para dormir, diminuição da eficiência do sono, ou seja, fica mais tempo acordado quando está deitado na cama para dormir, aumenta os despertares noturnos, diminui o sono profundo e o sono REM, tá? Então, inequivocamente, a nicotina, ela atrapalha o sono. Não só na forma de cigarro, né, mas também a terapia de reposição nicotínica, ela pode ser fornecida como chiclete, inalador, PETs, spray nasal, spray oral, mas os efeitos são similares aos da nicotina, tá? Então, de fato, os PETs transdérmicos, eles teriam a vantagem de fornecer um delivery, né, contínuo de nicotina no período de 24 horas, o que evitaria as oscilações de abstinência, porque quando inalada sob a forma de cigarro, quem tem uma dependência à nicotina pode chegar a acordar no meio da noite, né, com sintomas de abstinência e para poder fumar, e o PET transdérmico, ele resolveria pelo menos essa questão, mas é a base de nicotina também. Então, vai aumentar a latência do sono, reduzir a eficiência, tudo que a gente viu em relação ao cigarro, né? Há algumas pesquisas mostrando que teria menos prejuízo quando usado no início da abstinência. Então, teria utilidade ali para uso no início da abstinência, mas isso também não é unânime. Em um estudo publicado agora em 2026, com 160 pessoas, os pesquisadores avaliaram o sono de 4 grupos. Um grupo de ex-fumantes, fumantes ativos,
não fumantes e em terapia de reposição nicotínica, tá? A maioria, mas não exclusivamente, PET. E observaram que a duração do sono profundo, tanto nos fumantes como naqueles com terapia de reposição, foi inferior ao grupo de não fumantes. E através dessas linhas aqui que acrescentei, a gente pode ver a semelhança, né, entre esses grupos. O grupo em uso de nicotina, seja sob a forma de cigarro, seja terapia de reposição nicotínica, com níveis semelhantes e inferiores de sono profundo, enquanto que o grupo dos não fumantes se aproxima mais aqui dos níveis dos ex-fumantes. Em relação a índice de microdespertar, os usuários de nicotina, fumantes ou terapia de reposição tiveram um número semelhante, né, de índice de microdespertar. Então, e um índice maior do que os ex-fumantes ou os não fumantes. Tá? Além disso, os indivíduos em uso de nicotina referiram pior qualidade do sono, pior insônia e mais impacto diurno. Então, realmente são efeitos deletérios da nicotina no sono, e nessa comparação que a gente vê, por exemplo, com os ex-fumantes, para melhorar o sono, parece que vale a pena sim parar de fumar. Só que no início da abstinência não é legal, tá? A latência do sono ela está alta, a eficiência do sono baixa, também bastante despertar noturno. A boa notícia é uma recuperação logo, né, do sono profundo, e há uma recuperação de REM, só que é um rebote de REM, né? E com esse rebote vem sonhos ainda mais vívidos ou pesadelos, o que pode dificultar realmente a tolerância do indivíduo a esse período de abstinência. Depois isso se resolve, mas dependendo do grau de dependência, né, e do tempo de dependência, a resolução dessas alterações no sono pode demorar 6 meses ou mais. Então, pessoal, no processo de cessação do tabagismo, esse período aqui ele é crítico, em que todos os sintomas de abstinência acontecem, inclusive os distúrbios do sono. E os tratamentos atuais para cessar o tabagismo, eles apresentam uma eficácia subótima, né? Entre 70% a 95% dos fumantes, eles recaem no primeiro ano de tentativa de abstinência, né? E o sono ele pode ter um papel muito importante nisso. A insônia ela é relatada por cerca de 40% das pessoas que param de fumar, e esse déficit de sono ele é um preditor de recaída. Então, tem a ver com o fato da falta de sono causar déficit de atenção e memória de trabalho, que vai dificultar a tomada de decisão, né, de decisões saudáveis, de estar ligada ao aumento dos sintomas depressivos, irritabilidade pela desregulação emocional. Então, além das próprias medicações usadas para ajudar a parar de fumar, e a própria terapia de reposição nicotínica, que tem como efeito colateral comum a insônia e sonhos vívidos ou anormais, né? Que pode sabotar o esforço do paciente. Abordar os distúrbios do sono é uma estratégia importante, mas que ainda é negligenciada para aumentar as taxas de sucesso de quem tenta parar de fumar. E de todas as outras substâncias, né, que a gente vai ver aqui, vocês vão ver que vai seguir essa mesma lógica, né, devendo ter uma abordagem cuidadosa em relação aos distúrbios do sono nessa fase de abstinência, tanto farmacológica como a terapia cognitivo-comportamental para a insônia. Então, sim, é fato, fumar atrapalha o sono. Agora, o cigarro eletrônico, ele pode ser melhor? O cigarro eletrônico, ele também tem nicotina, tá? O que vai reproduzir os mesmos efeitos do cigarro comum, podendo inclusive a exposição à nicotina ser ainda maior. Então não, é fake, tá?
tá? O cigarro eletrônico não é melhor para o sono do que o cigarro comum. A relação da humanidade com o álcool, ela pode até ser mais antiga do que o próprio Homo sapiens, né? Há uma hipótese de que há 10 milhões de anos os nossos ancestrais primatas, eles eram atraídos pelo cheiro de etanol nas frutas maduras e que aí uma mutação permitiu que o corpo passasse a processar o álcool, né? O que poderia até ter tido alguma vantagem evolutiva do álcool ativar centros de fome e de prazer no cérebro, facilitando a sobrevivência. É uma hipótese. No Neolítico, com o despertar da agricultura, ali há 9 mil anos, temos o primeiro registro químico de cultivo de álcool em Jarhu, na China. Seria um fermentado, uma mistura de arroz, mel e frutas que foram encontrados em vasos de argila, né? Algo entre um vinho e um saquê. E o mercado também não perde tempo, né? Pois reproduziram, assim, de alguma forma, tentaram reproduzir a mesma composição encontrada nos vasos para criar e comercializar a cerveja de Jarhu. Naquele que é considerado o berço da civilização ocidental, né, a Mesopotâmia, lembrando aí da escola entre os rios Tigres e Eufrates, e que hoje corresponde principalmente ao território do Iraque, há 6 mil anos há registro de que havia consumo de vinho e de cerveja. No Egito Antigo, a cerveja era amplamente consumida por todas as classes e funcionava como um alimento, né, do cotidiano, enquanto o vinho era mais raro, associado à elite, né, e a contextos mais de cerimônias religiosas. Na Grécia Antiga, né, falar o quê? Se um dos deuses era Dionísio, o deus do vinho. Mesmo assim, os gregos eles já reconheciam que o vinho podia ser o estranho terrível, capaz de levar indivíduos e casas à ruína, caso o consumo fosse excessivo. Satisfazer os prazeres do corpo, incluindo a bebida, era visto como sinal de sabedoria, desde que feito com equilíbrio, um conceito conhecido como temperança. Inclusive, se você já foi em algum simpósio, né? Eu já fui a vários simpósios de neurologia, medicina do sono, mas eu não sabia que originalmente simpósio significa beber junto. Eram reuniões realizadas após refeições, onde os homens influentes discutiam temas enquanto compartilhavam o vinho. Os romanos eram grandes consumidores de vinho, né? Mas especialmente no período republicano, eles adotavam normas sociais mais rígidas do que os gregos, né? Incluindo forte restrição ao consumo por mulheres. Depois, no período imperial, isso mudou. Mas o fato é que tanto a Grécia Antiga quanto Roma tiveram um papel assim, fundamental na difusão, na legitimação do consumo do vinho no Ocidente e tratavam o vinho como um elemento central da vida social, intelectual e religiosa. Na Idade Média, o álcool não era apenas uma substância recreativa, mas era também um elemento de alimentação. Tá? A cerveja de baixo teor alcoólico era consumida, inclusive, por crianças, tá? Um contexto em que era mais seguro beber cerveja do que beber água, devido à contaminação frequente da água. E os mosteiros, eles tiveram um papel central na produção de cerveja e vinho de alta qualidade. A partir do século X, os árabes eles introduziram as técnicas de destilação na Europa. E aí, com os destilados, os efeitos danosos do álcool alcançaram já outro patamar. No início do século XII, por exemplo, ficou famosa a febre do gin na Inglaterra. Os destilados, especialmente o gin,
eles tornaram-se amplamente disponíveis em Londres e, ao mesmo tempo, a Inglaterra vivia um intenso processo de urbanização. Então, grandes contingentes de pessoas pobres migravam para Londres em busca de oportunidades, mas viviam na pobreza extrema. E aí, nesse contexto, o gin tornou-se uma válvula de escape que era acessível e era barata. E a degradação foi tão intensa que, em determinado momento, fala-se que a taxa de mortalidade na cidade superou a taxa de natalidade. A história do álcool a partir do século XIX ela é marcada pela transição de um consumo artesanal, cultural, para a produção industrial. Com o advento da Revolução Industrial e a produção em escala massiva, houve uma redução drástica dos preços e estímulo ao comércio global. E daí, para os trabalhadores da época, a embriaguez era vista como uma forma de libertação, de escape após jornadas exaustivas de trabalho braçal. E foi por aí o nascimento do conceito de alcoolismo, também de regulações e controles estatais. Mas o fato é que no século XX, principalmente após a Segunda Guerra, as bebidas alcoólicas elas eram hegemônicas, na publicidade e ainda são. E já que eu indiquei Mad Men ao falar sobre nicotina, eu vou indicar esse filme aqui, Druk, mais uma rodada, para falar sobre álcool. Tá? É um filme fenomenal, ganhou o Oscar de melhor filme internacional em 2021. É sobre 4 professores de meia-idade que vão testar uma teoria de que o ser humano funcionaria melhor no dia a dia com algum teor alcoólico no sangue. Atualmente, o transtorno do uso do álcool acomete 5% da população mundial, sendo ainda mais prevalente entre os homens. Mas é uma diferença, essa diferença entre homens e mulheres vem caindo. E o que dizem por aí que beber ajuda a dormir? É fato ou fake? A principal atuação do álcool no sistema nervoso central é a potencialização da sinalização GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório, tá? Ao tempo em que também reduz a excitabilidade glutamatérgica, o bloqueio de receptor NMDA, e o glutamato é um neurotransmissor excitatório. Então, ele aumenta o neurotransmissor que inibe o sistema nervoso central e ele reduz o que ativa o sistema nervoso central. Tá? Essas ações são amplas no sistema nervoso e promovem também um aumento da pressão do sono, tá? Aumento aqui da adenosina, aumentando a pressão do sono, e a inibição dos núcleos promotores de vigília, tá? Da hipocretina, noradrenalina, serotonina e dos núcleos produtores de acetilcolina. Então, se ele potencializa a GABA e inibe neurotransmissores excitatórios para a vigília, ele vai promover o sono, vai ter efeito sedativo, induzir o sono. Então, ele reduz a latência do sono, aumenta o sono profundo e se ele inibe a acetilcolina, como a gente viu lá na aula de mecanismos do sono, ele vai reduzir o sono REM. Então, realmente, o álcool ele promove ali o início do sono. Mas o que acontece ainda nessa mesma noite de sono, enquanto a pessoa está dormindo, o álcool ele vai sendo metabolizado, pelo fígado. Os níveis vão caindo e vai havendo um rebote excitatório que causa aumento do sono leve, fragmentação do sono com despertares, rebote de sono REM com sonhos vívidos ou pesadelos. Portanto, ele compromete a qualidade do sono e fragmenta aqui o sono. E no caso de pessoas que fazem uso crônico de álcool, 70% sofrem de insônia. Então, os estudos neurofisiológicos eles mostram uma ampla gama de alterações da macroarquitetura do sono. Eu vou chamar a atenção para aumento da latência do sono, do número de despertares, diminuição do tempo total de sono, da eficiência do sono,
diminuição de sono profundo e aumento do sono leve e diminuição do sono REM, porque vai sendo desenvolvida uma tolerância ao efeito sedativo do álcool. Então, a pessoa passa a ter dificuldade para dormir, mesmo bebendo, começa a aumentar o álcool, o consumo de álcool para tentar dormir, né? E aí isso contribui para o desenvolvimento da tolerância ao efeito sedativo, passa a ter insônia mesmo bebendo, aumenta o consumo para tentar dormir e isso reforça o ciclo vicioso de abuso de álcool e de alteração do sono. Ao parar de beber, é comum a piora da insônia nos primeiros dias, as semanas, chegando a atingir 90% das pessoas em abstinência. Tá? Essas alterações, elas vão reduzindo, mas geralmente ao longo de meses e até anos, né, depois da cessação. E algumas pessoas podem persistir com alteração do sono do tipo insônia, mesmo anos depois de abstinência. Então não, né? É fake, beber não ajuda a dormir. Beber prejudica, mesmo uma ingestão aguda, né? Ingestão isolada aguda, vai induzir inicialmente um sono mais rápido, mas esse sono, ele logo em seguida vai se tornar fragmentado, superficial e piora a qualidade do sono. Comparando com a nicotina e o álcool, o uso da cafeína, né, na forma de café é bem mais recente na história. No ano 1000 da Era Comum, os árabes iniciaram as infusões, né, as primeiras infusões de grãos de café com água fervente. No século XIV, houve a descoberta do processo de torrefação, que permitiu uma disseminação rápida da bebida pelo mundo árabe. Em torno de 1615, houve a introdução oficial do café na Europa por mercadores venezianos. Então, a porta de entrada do café na Europa foi Veneza. Reza a lenda que no início houve uma forte pressão para que o café fosse proibido. Né? Membros da Cúria Romana tentaram convencer o Papa Clemente VIII a banir o café. O argumento é que era uma bebida popular entre os muçulmanos, que eram os infiéis, né, para eles. E aí o Papa teria decidido provar a bebida e gostou, impressionado ali com o sabor. Ele teria declarado que a bebida de Satanás é tão deliciosa que seria uma pena deixar que os infiéis tivessem uso exclusivo dela. E daí, para permitir o consumo pelos cristãos, sem problema de culpa e religiosa, o Papa decidiu batizar a bebida simbolicamente, transformando o que chamavam de bebida satânica em uma bebida cristã. Né? Reza a lenda que isso aconteceu. O fato é que o café foi um sucesso na Europa, né? Abertura de cafeterias em Londres, depois o Café Procópio em Paris, que foi frequentado pela elite literária, por revolucionários. O fim do monopólio árabe, com o contrabando de plantas para colônias holandesas, ajudou a tornar o café um produto de massa. Com a Revolução Industrial, houve a mecanização da produção, o transporte em larga escala, e tudo isso reduziu drasticamente os preços, tornando o café acessível à população em geral. Com a transição para a vida urbana industrial, os indivíduos eles passaram a diminuir as horas de descanso, né, em troca de mais horas de trabalho, isso levando à restrição crônica do sono. Então, daí o café ele começou a fornecer o suporte farmacológico necessário para que o corpo humano se adaptasse ao ritmo artificial, ao ritmo extenuante das máquinas, né? E consolidou-se como combustível biológico da Revolução Industrial. E assim continua, né, como a bebida da produtividade.
Em apenas algumas centenas de anos, o café evoluiu do uso restrito para uma das commodities mais importantes no cenário mundial, sendo cultivado atualmente em cerca de 50 países. Entre todas as substâncias psicoativas consumidas no mundo, a cafeína é de longe a mais utilizada. Ela está presente no café, no chá, em refrigerantes, bebidas energéticas e ainda em diversos medicamentos. Estima-se que mais de 80% da população mundial consuma café diariamente. Daí, 9 entre 10 folhetos de orientação sobre higiene do sono dizem para evitar café antes de dormir. Isso é baseado em fato ou fake? A cafeína é lipossolúvel, atravessando facilmente a barreira hematoencefálica. A absorção é rápida, ocorrendo principalmente no intestino delgado. O pico plasmático ocorre entre 30 e 60 minutos após a ingestão. E a meia-vida em adultos é de aproximadamente 2 horas e meia, 3 horas a 5, 6 horas. Ela é metabolizada principalmente no fígado, pelo sistema lá, citocromo P450, e a maior parte da cafeína ela vai ser transformada em 3 metabólitos principais. 80% é metabolizada para paraxantina, que vai demorar aí também mais um tempo para ser metabolizada e eliminada. 10% para teobromina e 4% para teofilina. E todos os 3 metabólitos, principalmente a paraxantina e a teofilina, agem como estimulantes do sistema nervoso central. Ou seja, eles produzem atividade farmacológica e contribuem para o efeito estimulante, um efeito estimulante prolongado da cafeína. Como elas vão agir no sistema nervoso central? Nós adiantamos esse assunto lá na terceira aula também do curso. Então, a gente volta aqui a falar da adenosina, aqui está representada por essas bolinhas azuis, que é o principal sonógeno, o principal promotor de sono do sistema homeostático, e ela acumula durante a vigília até um ponto em que ela se liga aos receptores de adenosina, que são promotores de sono. Tá? E isso favorece o início e a profundidade do sono. A questão é que a cafeína e a paraxantina, aqui representadas pelas bolinhas vermelhas, elas também se ligam nesses receptores, tá? Antagonizando o efeito da adenosina e promovendo o alerta e não o sono. Então, cerca de 30 minutos depois da ingestão oral, a cafeína já começa a atingir o sistema nervoso, tá? Então, aqui representados os receptores da adenosina, aqui em azul, com a adenosina aqui em laranja, e aí a cafeína começa a se aproximar, deslocar esses receptores, ela vai se ligando, deslocar a adenosina, ela vai se ligando a esses receptores, assim como depois de um tempo, a paraxantina, quando a cafeína já foi metabolizada, e inclusive a afinidade da paraxantina pelos receptores de adenosina é a mesma, também é uma alta afinidade. E no que isso vai resultar? Vai resultar em maior latência do sono, demora mais para começar a dormir, fragmentação do sono com despertares, diminuição do tempo de sono, diminuição da eficiência de sono e redução do sono de ondas lentas. E o que acontece com o uso continuado da cafeína? O uso crônico. Com o uso crônico, o cérebro ele se adapta, tá? Como a cafeína ela bloqueia cronicamente os receptores de adenosina, que promovem o sono, o cérebro tenta compensar essa interferência. Então, ele aumenta a adenosina circulante, tá? Ou seja, se a cafeína está bloqueando o receptor de adenosina, o corpo produz mais adenosina. Ele faz uma upregulation dos receptores de adenosina, ele aumenta a densidade, o número de receptores de adenosina para tentar restaurar a sinalização normal do sono.
Há relatos de que há uma mudança na conectividade, né? A conectividade funcional, o metabolismo cerebral em várias áreas, inclusive relacionada ao processamento emocional, e ocorre também uma alteração no metabolismo. O uso frequente de cafeína pode, de fato, acelerar sua própria metabolização, tá? Através de um processo aí de indução enzimática. Qual o efeito do uso crônico de cafeína no sono? A cafeína, ela muda a sua forma de agir no sono através de um fenômeno de tolerância, né, incompleta, uma tolerância parcial. A redução do impacto agudo, né, daqueles efeitos de interrupção do sono, como a dificuldade para adormecer e aumento de despertar. Após cerca de uma semana consumindo dose fixa de cafeína, o organismo ele desenvolve uma tolerância parcial dos seus efeitos de redução da latência do sono, do tempo total de sono. Porém, fica uma fragilidade persistente, né? Apesar da tolerância, doses mais elevadas, como 400 miligramas, continuam sendo capazes de fragmentar o sono e de reduzir o sono profundo, tá? Mesmo em consumidores moderados, né? Indicando assim que a proteção da tolerância ela não é absoluta. E mesmo quando a cafeína já foi metabolizada e os seus níveis no sangue já estão próximos do zero, ela ainda pode deixar uma assinatura no EEG, né? Atividade elétrica cerebral, resultando num sono mais superficial durante a noite. A cafeína ela cria uma dependência física que se manifesta como abstinência quando o consumo é interrompido. Tá? Então, os principais sintomas de retirada são cefaleia, sonolência, fadiga, irritabilidade, humor deprimido. Daí que muitos usuários eles mantêm o consumo crônico, não mais pelo efeito, nem do efeito do alerta extra, que com o uso crônico ele é comprometido, tá? Mas para evitar esses sintomas de abstinência e restaurar o desempenho que o cérebro, agora adaptado à cafeína, não consegue mais manter sozinho. Então, em resumo, o organismo, sob o uso crônico de cafeína, torna-se mais resistente aos efeitos despertadores, aos efeitos de alerta da cafeína, tá? E paga o preço de precisar da substância para funcionar normalmente e de sofrer alterações na arquitetura profunda do sono, que muitas vezes o usuário ele não consegue perceber, né, subjetivamente. Vira o famoso assim, não faz efeito, mas faz falta. Mas a resposta humana à cafeína, ela não é universal. Enquanto algumas pessoas podem tomar um expresso e dormir, outras sentem ansiedade, insônia com pequenas doses de cafeína. E essa variação ocorre devido a dois processos principais: a metabolização, que é o tempo que o corpo leva para eliminar, né, a substância, e a sensibilidade, é como o cérebro reage à presença dessa substância. Em relação à metabolização, que vai se referir à velocidade, né, com que o fígado limpa a cafeína no sangue, mais de 95% desse trabalho é feito por uma única enzima, né, que é a CYP1A2. Dependendo da versão do gene dessa enzima, você pode ser um metabolizador rápido, tá, no genótipo AA, processa a cafeína rapidamente, o que geralmente permite um consumo maior, sem efeitos colaterais, né, mais prolongados, ou um metabolizador lento, né, o genótipo AC ou CC. E aí a cafeína vai tender a permanecer no sangue por muito mais tempo, aumentando o risco de efeitos adversos, como a própria insônia. Há também causas não genéticas para a diferença de metabolização. Tá? O tabagismo estimula a enzima, fazendo com que os fumantes metabolizem a cafeína
é quase 2 vezes mais rápido que os não fumantes. O efeito de hormônios e anticoncepcionais, né? No caso, contraceptivos orais podem dobrar o tempo de permanência da cafeína no corpo. Já a gravidez, ela também reduz drasticamente a metabolização, especialmente se aproximando no último trimestre. E alguns padrões de dieta também podem interferir na atividade da enzima. Já a sensibilidade, né, diz respeito a quanto o seu sistema nervoso é afetado pela cafeína. O principal mecanismo da cafeína é bloquear receptor de adenosina, né, como a gente vem falando, enganando aí o cérebro nesse sentido para mantê-lo alerta. Então, um determinante genético da sensibilidade são os polimorfismos do gene ADORA2A. Tá? É um gene que controla a estrutura dos receptores de adenosina no cérebro. Então, o indivíduo ele pode ter uma alta sensibilidade, são pessoas que têm essa variante desse genótipo TT e que são muito mais propensas a sentir ansiedade induzida pela cafeína e de ter o sono gravemente perturbado, mesmo que a metabolização seja rápida. E uma baixa sensibilidade. Então, indivíduos que carregam o alelo C tendem a ser menos vulneráveis aos efeitos ansiogênicos. E o gene da ADA, né, da adenosina deaminase, ele vai regular os níveis aí de adenosina no corpo, porque o gene ADA ele tem a ver com o processamento da adenosina. Então, há variações que são ligadas a uma pior qualidade do sono e a uma maior vulnerabilidade aos efeitos da cafeína. Entre os fatores não genéticos que modulam a sensibilidade à cafeína, está o desenvolvimento de tolerância, né, que a gente já viu. O consumo habitual vai levar o cérebro a criar mais receptores de adenosina para tentar compensar, né, o bloqueio que é feito pela cafeína, e isso vai diminuir o efeito estimulante da cafeína ao longo do tempo. A idade, tá? Então, em idosos, por exemplo, a sensibilidade cerebral à interrupção do sono pela cafeína, ela tende a aumentar, e o peso corporal, né? Como a cafeína ela se distribui pelos fluidos corporais, pessoas com menor peso sentem efeitos mais intensos com a mesma dose usada por pessoas com maior massa corporal. Então, embora a principal fonte da cafeína seja o café, né, há diferentes concentrações de cafeína de acordo com a formulação. Então, aqui eu categorizei a quantidade de cafeína por 100 ml de bebida ou 100 gramas de substância, né, como chocolate. Então, o café comum, o café coado, ele tem cerca de 40 a 50 miligramas de cafeína, tá, em 100 ml. 100 ml do café expresso vai ter de 150 a 250 miligramas de cafeína. 100 gramas de chocolate amargo tem mais cafeína do que o chocolate ao leite. Tá? Outro exemplo, a Coca-Cola, né? 100 ml de Coca-Cola tem cerca de 10 miligramas, tá? Enquanto que no Red Bull são 30 miligramas de cafeína. Né? E ultimamente tem vendido shots de cafeína, né? Chamados de pré-treino, em que 100 ml chega a ter 300 miligramas de cafeína. Né? E não à toa que alguns têm uma caveira aqui como símbolo. Então, nós vimos que há variações individuais, mas para uma orientação geral, o que se vê é o seguinte: 100 miligramas de cafeína só poderia ser tomada pelo menos 4 a 8 horas antes de dormir. Tá? Enquanto que 400 miligramas de cafeína, uma dose alta, tem uma boa chance de perturbar o sono, mesmo que seja ingerida 12 horas antes. Portanto, sim, é prudente evitar tomar café pelo menos 6 ou até mais horas, dependendo da quantidade, né, e do seu metabolismo, da sua sensibilidade à cafeína. Então, agora vamos complicar um pouquinho mais.
a cannabis. Ela é mesmo boa para o sono, como dizem por aí? A história da cannabis é uma das mais longas associações, né, entre seres humanos e plantas, remontando aí os registros há cerca de 12 mil anos na Ásia Central. Inicialmente, a planta ela era cultivada assim, por suas fibras, óleo, semente, mas ela rapidamente foi se espalhando pelo mundo na medida em que as populações nômades migravam. O uso medicinal lendário, né, assim, mais antigo, é atribuído a um imperador chinês, né, cujos ensinamentos depois eles foram compilados em um manual, de manuais de ervas, né, de como usar as ervas. No Egito, também há referência ao uso tópico para inflamações. Na Grécia, houve descrição do Heródoto, também no Império Romano, e assim continuou, né? Chegou às Américas, depois do descobrimento, há relatos na Índia, até que foi introduzida, assim, de fato, a medicina ocidental e foi usada pela elite até a realeza, né? Então, a rainha Vitória utilizava cannabis para cólicas menstruais, por exemplo. No início do século XX, começaram as proibições, né, e restrições, tanto ao comércio, né, ao uso, ao comércio e à pesquisa. Em 1964, foi isolado o THC, que acabou permitindo um estudo farmacológico melhor, né, da planta. Em 1988, os pesquisadores descobriram o receptor CB1 no cérebro, né, o sistema endocannabinoide. Em seguida, foi feita a descoberta da anandamida, que é o canabinoide produzido pelo próprio corpo humano. E, posteriormente, se iniciou uma fase de legalização, né? Em 96, a Califórnia permitiu o uso médico. Em 2005 veio o primeiro produto à base de cannabis integral aprovado no Canadá. Em 2011, o genoma da cannabis foi sequenciado, o que vai permitindo a criação de cepas, né? Cepas personalizadas. Então vamos à base biológica para chegar na atuação da cannabis no sono, né? O sistema endocannabinoide é um sistema complexo, né, de sinalização celular, presente tanto no cérebro como em outros órgãos, e ele desempenha um papel aí na regulação de funções afetivas, cognitivas e imunológicas. O sistema ele vai ser composto por receptores, né, os receptores principais, o CB1, que foi o primeiro a ser descoberto, né, em 1988, e que é mais abundante no cérebro e no sistema nervoso, e está ligado a funções de apetite, de sono, funções afetivas, cognitivas, enquanto que o CB2 ele está mais relacionado aí ao sistema imune. Então, a gente vai se concentrar aqui no CB1. Bom, entre os endocannabinoides, destaca-se a anandamida, né? Foi o primeiro isolado lá em 92. O nome deriva do sânscrito, né? E significa felicidade extrema, prazer ou bem-estar, tá? E esse nome ele foi escolhido porque descreve a sensação experimentada quando a substância ativa os receptores cerebrais. E, embora ela seja quimicamente diferente dos compostos na planta cannabis, ela é um ativador natural do receptor CB1. Tá? Ela é produzida sob demanda pelo organismo e, junto com a 2-AG, é uma das responsáveis dos principais mensageiros aí do sistema endocannabinoide. Tá? Então, ela ajuda a mediar processos de prazer, relaxamento. E é interessante, algo interessante no sistema endocannabinoide,
é que ele age como uma sinalização retrógrada, tá? Então, os endocannabinoides, eles são liberados pelo neurônio pós-sináptico, tá? E vão até o terminal pré-sináptico, onde vão interagir aí com o CB1 para diminuir, ele modula e tende a diminuir a liberação de neurotransmissores. E daí há relato de ação, né, entre as funções no apetite, estimulando a fome, né, o sono, que é isso que a gente vai discutir aqui, se favoreceria o início e a manutenção do sono, de reduzir a percepção de dor e inflamação, de promover relaxamento e bem-estar, memória e plasticidade sináptica e na resposta imune. Os principais princípios ativos da cannabis são o THC, né, o tetraidrocannabinol, e o CBD, que é o canabidiol. O THC, ele é o principal componente psicoativo da cannabis e ele age como um agonista parcial dos receptores CB1. Ele faz uma modulação pré-sináptica via esses receptores e que leva à redução da liberação de vários neurotransmissores. Então, o THC, ele funciona como um freio difuso, aí um modulador da transmissão sináptica. Ele reduz principalmente o glutamato, né, o que pode atuar na cognição, o GABA, mas aumenta a dopamina, né, que está ligada ao reforço, né, ao sistema de recompensa, diminui a acetilcolina, que vai estar ligado tanto ao comprometimento de memória, como também à redução do sono REM, e a noradrenalina, talvez também a serotonina, aí que poderia contribuir para alguma ação de sedação. Já o CBD, o canabidiol, ele é associado principalmente a propriedades ansiolíticas. Aí ele aumenta os níveis de anandamida, né, porque ele inibe a enzima que degrada a anandamida. Os efeitos da cannabis na arquitetura do sono, eles são complexos e, em geral, são inconsistentes, tá? Variando assim significativamente conforme a dosagem, o histórico de uso do indivíduo. Um ponto importante é a diferença entre o que o usuário sente e o que os exames de polissonografia mostram, tá? Os dados objetivos, entre os dados subjetivos e os dados objetivos. Em estudos observacionais, muitos usuários medicinais, eles relatam uma melhora subjetiva do sono, tá? Alguns reportam percentuais muito altos assim, de melhora, chegando a 85%. Mas os testes de laboratório, os testes de polissonografia, frequentemente indicam que não há uma diminuição da latência do sono ou um aumento do tempo total de sono, da eficiência do sono. O THC, ele teria um impacto mais direto nos estágios do sono, tá? Principalmente como a supressão do sono REM. Então, estudos clássicos da década de 70, década de 80, utilizavam doses elevadas de THC, doses de 70 a 200 miligramas. Eles reportavam, sim, de forma consistente, uma supressão do sono REM. Pesquisas mais recentes, com doses terapêuticas, dose de 5, 10, 15, mostram resultados mistos, né? Frequentemente não encontrando essa supressão do REM. Uma pesquisa publicada agora em 2025, com 10 miligramas de THC, em combinação com canabidiol, também mostrou supressão do REM. Em relação à qualidade do sono, tem análise de eletroencefalograma indicando que o THC ele pode reduzir a potência delta do estágio 3, ou seja, reduzir sono de ondas lentas, né, o sono profundo, e aumentar a atividade alfa e beta ali durante o sono REM. Então, são mudanças que são associadas a um sono mais superficial e menos restaurador. Já o CBD, ele pode até ter um efeito, mas seria um efeito indireto, tá? Acredita-se que possa
auxiliar o sono indiretamente através da redução da ansiedade, do estresse, mas em dados objetivos mesmo em relação ao sono, né, estudos controlados, dose de até 300 mg de CBD em indivíduos saudáveis, esses estudos não mostraram efeitos agudos consistentes no ciclo sono e vigília. Já a interrupção do uso crônico de cannabis provoca alterações na arquitetura do sono, que aí sim são mais consistentes do que os efeitos da administração de cannabis. Insônia e fragmentação do sono, reduz o tempo total de sono, aumenta significativamente a latência do sono, o tempo para adormecer. Há um rebote de sono REM, um aumento compensatório aí súbito no sono REM e uma diminuição da latência do REM, e que é um fenômeno a gente tem visto aí ao longo da aula, que é acompanhado por sonhos vívidos e pesadelos, tá? Que inclusive podem dificultar, a abstinência, levar o indivíduo a retomar o uso, também uma irritabilidade e ansiedade. Então, revisões sistemáticas indicam que, embora ajude subjetivamente, a cannabis ela não melhora de forma consistente os parâmetros objetivos da arquitetura do sono e ainda pode causar distúrbios durante a abstinência. Em um apanhado geral, com base no que vimos aqui, nenhuma dessas substâncias de fato melhora o sono, ok? Tá, mas eu quero consumir. Qual seria um padrão de consumo que pelo menos não prejudique o sono para adotarmos na nossa vida e para orientarmos nossos pacientes? Nicotina, nenhum padrão, tá? Eu não vou ser condescendente com a nicotina, então simplesmente não fume. O álcool, a Organização Mundial de Saúde já alertou que nenhum nível de consumo de álcool é seguro para a saúde, tá? E que o risco começa desde a primeira gota. Se for consumir, faça um consumo eventual, evite, na medida do possível, ingerir álcool perto do horário de dormir, evite o uso crônico, o uso extensivo e atenção, para uma red flag, não use o álcool para tentar dormir. Tá? Se estiver com dificuldade para dormir, marque uma consulta com seu médico para conversar sobre isso. Tá? Então, tentar usar o álcool para dormir é uma baita red flag. Café, gosta? Tem o hábito? Então, um cafezinho pela manhã, talvez outro no início da tarde. Nunca depois das 6 horas antes do horário habitual de dormir. A gente viu por quê. E atenção para uma red flag também. Você está precisando tomar café por causa de sonolência, para poder ficar disposto, atento durante o dia? Então tem algo errado. Marque uma consulta, procure o médico. E a cannabis, do ponto de vista médico, não adianta usar para tentar dormir, tá? Quer usar, evite o uso crônico, porque quando parar, virá insônia. É isso que eu oriento aos meus pacientes, tá? Com base em evidência. Bom, pessoal, eu espero que a aula tenha sido proveitosa, Obrigada por ter assistido até aqui. E eu convido você a escanear o QR Code e conhecer o meu curso, o curso de Medicina do Sono na Prática Clínica.